92.7. Dá gosto de ouvir. A explosão total. X-Master. Feito em Portugal. Diretamente da Amarante. Lixa. Tem mais valor do que aquilo que eu pensava. É sério, em relação à beleza. É igual. 92.7. Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais um Pontos nos Is, um programa da IRFM. Hoje temos connosco como convidado José Luís Carneiro e agradecemos também, desde já que tenha aceito o nosso convite, Presidente, para estar aqui na nossa emissão, no nosso programa. Antes de passarmos então à entrevista, a minha colega a jornalista Bruna Ribeiro vai dar a conhecer um pouco melhor quem é José Luís Carneiro. José Luís Carneiro nasceu em Campelo a 4 de outubro de 1971 e desde os 14 anos de idade que esteve empenhado no movimento de jovens do Concelho de Baião. Fez os estudos no segundo e terceiro ciclo em Baião e o ensino secundário no Marco de Canaveses. Hoje reside na freguesia de Gestaço, Concelho de Baião. É licenciado em Relações Internacionais da Universidade de Lusíada e fez mestrado em Estudos Africanos no domínio das elites políticas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Durante o ano letivo de 2013 e 2004, fez a parte escolar do doutoramento em Ciência Política e Administração na Universidade de Santiago de Compostela, onde ainda se encontra a realizar os estudos de doutoramento. Quanto ao mundo da política, José Luís Carneiro, em 1993, foi convidado pelo Partido Socialista de Baião a integrar os grupos de reflexão política e, a convite do Dr. Teixeira de Sousa, integrou em 1997, como número 2, a lista de candidatos à Câmara Municipal de Baião. Com o apoio unânime dos militantes do PS, liderou a Comissão Política Conselhia entre 1998 e 2003, altura em que foi convidado pelo Presidente da Federação Distrital, Dr. Francisco Assis, para integrar o Secretariado Distrital como porta-voz. Desempenhou as funções de assessor do Gabinete de Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna para as questões relacionadas com a imigração entre 1999 e 2000. Entre 2000 e 2002 foi chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e desde 1999 que é membro da Comissão Nacional do Partido Socialista. Em fevereiro de 2005, foi eleito deputado à Assembleia da República e integrou a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Como deputado, foi eleito membro da Associação Parlamentar Euro-Mediterrânea. Já teve os mais variados cargos, tais como vogal da Junta de Comunidade Urbana do Baixo Tâmega, já foi presidente da direção da Dolman, foi designado pelo Conselho de Ministros como representante de Portugal no Comitê das Regiões da União Europeia pela segunda vez consecutiva. Em 2002 foi eleito presidente da Federação Distrital do PS Porto e em 2013 foi reeleito pelo Partido Socialista presidente da Câmara Municipal de Baião. A 13 de fevereiro de 2015 tomou posse como presidente da Comissão dos Recursos Naturais do Comitê das Regiões. A 25 de agosto de 2015, suspendeu o seu mandato até 5 de outubro para ser candidato à Assembleia da República nas listas do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Porto. Muito bem, ficamos assim a conhecer um pouco o nosso convidado de hoje, agora retomando sim a nossa conversa. José Luís Carneiro, começava por perguntar, esta suspensão de mandato é uma suspensão definitiva ou temporária? Não, trata-se de uma suspensão que virá a culminar na renúncia ao mandato de autarca com a eleição para o Parlamento. Filo por julgar que estavam reunidos dois pressupostos essenciais. Ao longo destes últimos anos fui sendo convidado para desempenhar outras funções, que não as funções autárquicas. Antes de ser candidato à Câmara Municipal de Baião, a minha atividade profissional é de professor, e é aí que eu tenho sempre um lugar de abrigo no desempenho dessa importante função de formação das camadas mais jovens, e é numa área que me dá uma especial motivação. Todavia, desta vez decidi aceitar o convite que me foi feito para integrar as listas de candidatos ao Parlamento por sentir, por um lado, que há um conjunto de apostas no desenvolvimento local no município de Baião. Estou a falar, em primeiro lugar, da qualificação da vida democrática. Quem acompanhou o percurso que fiz no Concelho de Baião, juntamente com uma grande equipa que tive ao meu lado, sabe que a qualificação das condições da vida democrática no Concelho foram, desde a primeira hora, uma grande preocupação. O respeito pela diversidade
diversidade de opiniões, a garantia da pluralidade democrática e do respeito por essa pluralidade nos órgãos autárquicos e na relação com as autarquias de freguesia e com o mundo associativo constituiu uma das principais e primeiras conquistas deste Executivo Municipal. Depois tivemos um compromisso muito grande com a melhoria das condições de aprendizagem das nossas crianças. Avançámos com todo o processo de reordenamento da rede escolar, construindo os novos centros escolares, apostando na requalificação da nova escola secundária e com isto conseguimos que as crianças e os jovens de Baião aprendam hoje nas mesmas condições em que aprendem as outras crianças do país. E ao fim de 10 anos nós passamos do concelho com maiores taxas de abandono e de insucessos escolares para um dos concelhos que no país tem das menores taxas de abandono e de insucesso escolar. Naturalmente que isso se deve ao esforço dos profissionais da educação, da comunidade educativa em termos gerais, mas também se deve ao esforço de melhoria das condições materiais de aprendizagem das nossas crianças. As refeições escolares, o reforço e a qualificação do transporte escolar, o desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular, enfim, a aposta na formação daqueles que serão o nosso futuro coletivo. Depois a própria política de qualificação de pessoas que tinham o 4º ano e que passaram a ter o 6º ano, o 6º que passaram a ter o 9º e que tinham o 9º e passaram a ter o 12º ano. Foram mais de 4.000 pessoas que nestes 10 anos entraram em processos de ensino e de aprendizagem e que tiveram a possibilidade de modificar por essa via também o perfil social do concelho. Depois a valorização do território. Nós avançamos com uma política de valorização dos centros cívicos das freguesias, valorizando a história, a cultura, a identidade e o património material e imaterial, requalificamos o espaço público, apostando também naturalmente na valorização das redes de acessibilidade e de transporte e ainda no âmbito das redes de infraestruturas tecnológicas. Nós somos, desta região, dos primeiros concelhos a ter os centros das freguesias, das principais freguesias com fibra óptica, portanto, habilitando o próprio território não apenas para a competitividade, mas para a inclusão social. E, ao mesmo tempo, demos agora já neste mandato os primeiros passos que começam a produzir os seus resultados no âmbito da atratividade de empresas e de fixação de investimento. Tivemos 3 empresas que nos últimos tempos se localizaram no Concelho de Baião. Como se sabe, foi inaugurado o novo hotel do Concelho de Baião, um hotel de 5 estrelas com escola de hotelaria, que lançou agora há muito pouco tempo já curso de formação e de qualificação pós-graduada no Concelho de Baião, e somos hoje o concelho na região do Douro que tem maior oferta de alojamento e a maior oferta turística em toda a região do Douro. E associado ao turismo temos depois os setores da restauração. E associado aos setores da restauração e do turismo temos os setores da produção agroalimentar, as frutas, as carnes, os legumes, os vinhos, que se integram e enquadram nesta oferta local em termos económicos e em termos turísticos. E, portanto, tendo dado estes passos que constituem a valorização e a concretização de um compromisso político com os munícipes, e ao ser convidado para desempenhar outras funções, a minha decisão teve que ver com o seguinte: há hoje um conjunto de políticas nacionais que deitam por terra muito deste esforço de desenvolvimento local. Que políticas são essas? Fundamentalmente as políticas que têm vindo a retirar aos territórios e às comunidades locais serviços públicos de proximidade. Estamos a falar de serviços da segurança social, estamos a falar de serviços de distribuição postal, estamos a falar de serviços de finanças, serviços de administração da justiça, até aos serviços de saúde. E por todos os esforços que nós possamos desenvolver, que nós possamos realizar, se não houver um acompanhamento das políticas nacionais direcionadas para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento regional, todo esse esforço cai por terra. E eu senti que era uma altura, era o momento de eu próprio poder defender, no grupo parlamentar do Partido Socialista, junto do Governo, um conjunto de compromissos que são compromissos com as políticas de desenvolvimento, para que elas se possam compatibilizar, para que elas se possam integrar com as estratégias de desenvolvimento das comunidades locais. E essa foi, eu diria que a razão principal para ter aceito o convite para ser candidato à Assembleia da República como número 2 da lista de candidatos pelo Distrito do Porto. É claro que não tomaria esta decisão se eu sentisse que na Câmara Municipal não tinha uma equipa e, sobretudo, um vice-presidente que dava garantias
de futuro em relação a este compromisso de desenvolvimento local. Mas felizmente que temos na Câmara Municipal até agora vice-presidente, Dr. Paulo Pereira, que esteve comigo 8 anos na oposição, esteve comigo 10 anos no poder, que não apenas conhece, como eu, todos os problemas de desenvolvimento do município, como ao mesmo tempo está em sintonia e comprometido com as soluções para ultrapassar esses bloqueios. E, portanto, com ele uma equipa de vereadores competente e dedicada, uma equipa nas freguesias que também nos dá garantia de serviço público e de entrega às populações e, ao mesmo tempo, também um sentimento de equipa nas instituições de desenvolvimento social, as instituições culturais, desportivas, recreativas, empresariais, humanitárias e PSS. Tem havido um espírito de equipa no desenvolvimento que temos vindo a prosseguir no Conselho, que possibilita que eu também esteja tranquilo quando tomo esta decisão de assumir esta candidatura ao Parlamento. Agora, aquilo que eu posso assumir com toda esta região é que as preocupações que temos nesta região, que eu conheço bem, porque, como foi dito, tive responsabilidades na Associação de Municípios de Baixo Tâmega, tive responsabilidades na Comunidade Intermunicipal do Tâmega, tenho responsabilidades e tive responsabilidades na Cooperativa de Desenvolvimento de Olman, tenho responsabilidades no Conselho da Comunidade, mais, como se sabe, relacionada com as áreas da saúde e dos cuidados de saúde primários e, portanto, conhecendo como conheço os problemas desta região, aquilo que eu posso naturalmente transmitir aos cidadãos e eleitores de Amarante, do Marco de Canaveses, de Baião, de Rezende, de Sinfães, de Penafiel, Paredes, Paço de Ferreira, Lousada, Felgueiras, de que tem, efetivamente, um candidato à Assembleia da República que não apenas conhece os obstáculos ao desenvolvimento desta região, como também, e simultaneamente, está comprometido com um conjunto de compromissos, que são os compromissos dos candidatos do Partido Socialista do Distrito do Porto, para fazer face a esses obstáculos e transformar esses obstáculos em oportunidades, porque é dessa forma que nós encaramos a vida política, no sentido da construção de soluções para resolver e ultrapassar as dificuldades porque as pessoas momentaneamente estão a passar. O Presidente, sempre, neste caso, José Luís Carneiro, sempre foi conhecido por ser um defensor das causas locais. Nesse, aliás, como há pouco dizia, as tais políticas, como lhe chamava, a causa é o motivo principal para a sua saída da Câmara de Baião, para que mais junto do Governo possa combater essas tais políticas que põem em causa essas mesmas ideias que defendeu ao longo deste ano, ou seja, as causas locais. Por isso, neste caso, os baionenses e não só, podem contar consigo para que continue a defender essas mesmas causas locais. Esse é o primeiro compromisso. Quem foi acompanhando o trabalho que eu fui desenvolvendo, o trabalho político que fui desenvolvendo, tem uma noção clara de que me bati sempre por causas. Eu estava a dar aulas em Lisboa, depois fiz uma minha transferência para o Porto, escrevi na comunicação social, tinha também uma relação de compromisso com a comunicação social e fui candidato à Câmara Municipal, estando a desempenhar funções no Parlamento na altura. E fui candidato porque na altura no Conselho de Baião havia conjunto de atitudes políticas que colocavam em causa os alicerces essenciais de uma vida democrática, de uma vida saudável do ponto de vista cívico. E ao mesmo tempo também havia alguma atrofia nas políticas de desenvolvimento. E portanto bati-me por essas causas. Julgo que vencemos muitos dos obstáculos com que estávamos confrontados. E muitos já, naturalmente, que vencer. Todavia foram criados outros obstáculos por parte da Administração Central e por parte deste Governo. Este Governo intrometeu-se verdadeiramente nos poderes locais, nos poderes dos municípios. Veja, os municípios, durante estes 4 anos, substituíram-se ao Estado em funções que custariam mais de 2 mil milhões de euros ao Estado. Estamos a falar do quê? Municípios que cederam terrenos para a construção de equipamentos de segurança, de justiça, de saúde, municípios que, para que não fechassem serviços de segurança social ou serviços de finanças, ou para que não fechassem os tribunais, disponibilizaram recursos humanos, recursos materiais, para garantir que esses serviços continuariam a ser prestados às populações. Em 4 anos, como repito este número, os municípios substituíram-se à Administração Central em mais de 2 mil milhões de euros, são 2 bilhões de euros de responsabilidades que deviam ser assumidas pelas câmaras, pelo Governo e que foram assumidas pelos municípios. Mas o Governo foi mais longe do que isto, não foi só retirar às populações serviços, retirar recursos financeiros às autarquias. O Governo chegou ao ponto de determinar
o número de chefias que as câmaras municipais poderiam ter. Imaginem que agora as câmaras municipais desta região, a Câmara Municipal de Amarante ou a Câmara Municipal de Baião, determinavam o número de assessores ou de diretores-gerais que qualquer Ministério ou qualquer Secretaria de Estado deveria ter em Lisboa. Portanto, isto significa um desrespeito não apenas pela Constituição, porque a autonomia do poder local está consagrada na Constituição, significa uma ruptura com um compromisso assumido pelo Estado português, nomeadamente com a Carta Europeia da Autonomia do Poder Local, e significa uma violência que foi desenvolvida contra os autarcas deste país, que foram aqueles, desde as freguesias aos municípios, que conseguiram socorrer as populações, as famílias, as empresas, em momentos de grave crise económica e social que vivemos ao longo desses 4 anos. E quando nós esperávamos que a Administração Central reforçasse os meios, por forma a que nós pudéssemos corresponder a essas necessidades graves, porque passaram as pessoas ao longo desses 4 anos, foi quando a Administração Central decidiu cortar-nos muito dos meios ao nosso dispor. Este exemplo dos recursos humanos é um exemplo, mas dou outros exemplos. O Estado cortou-nos à razão de 5% ao ano as transferências para os municípios desde 2012 para cá. Vejam bem, 5% sobre as transferências do Estado. No meu Conselho de Baião significou mais de 1,5 milhão de euros que nós deixámos de receber e que permitiam dar resposta a muitas das necessidades de desenvolvimento de Baião. Mas ainda mais longe, o Governo impôs, veja bem, e o município de Amarante também é um município que é penalizado com essa opção, o Governo impôs a todos os municípios cumpridores que tivessem que pegar numa parte dos seus recursos financeiros e contribuir para um fundo chamado Fundo de Apoio Municipal para socorrer os municípios sobreendividados. O que é que nós, os autarcas, na Associação Nacional de Municípios, dissemos? Se houve municípios que se sobreendividaram, felizmente não é o caso do município de Baião nem do município de Amarante, que têm as contas em dia, por força de uma gestão criteriosa, como outros aqui na região, o Estado, que não regulou esses municípios com as suas inspeções, deve resolver o problema financeiro desses municípios com os instrumentos que a legislação já permite. A legislação já permitia que se utilizasse o Fundo de Equilíbrio Financeiro. São instrumentos que a própria legislação já dispunha para que, por via do reequilíbrio financeiro, se pudessem socorrer esses municípios. Ora, o Estado impôs à força que os municípios tinham que pagar 50% desse fundo de apoio municipal. Por exemplo, a Baião, para se ter uma ideia, vai-se retirar nos próximos 5 anos mais 600 mil euros para esse fundo, para socorrer municípios que não cumpriram as regras de endividamento e as regras contabilísticas e orçamentais. E, portanto, quando nós estamos confrontados com estas opções, quando nós estamos confrontados com um governo que me quer fechar o tribunal ou quer esvaziar o tribunal, obrigando a que famílias com escassos recursos financeiros tenham que se deslocar para Lousada, noutros casos tenham que se deslocar para Penafiel, noutros tenham que se deslocar para Paredes para poderem ter acesso à justiça, é evidente que nós temos que arregaçar as mangas e dizer cá estamos, mais uma vez disponíveis para nos batermos por causas nas quais nós acreditamos, porque nós acreditamos que é possível uma política alternativa, é possível uma política diferente com os mesmos recursos, porque muitas das vezes cria-se esta ideia na opinião pública, não é possível alternativa porque o país não tem dinheiro. Eu vou dar-lhe aquilo que se passou, um exemplo do que se passou comigo esta semana, que passou. Eu fui colocado, na qualidade de autarca, como testemunha de um processo de ocupação indevida de terrenos particulares. E, portanto, um cidadão designou-me como testemunha, assim como designou outros cidadãos. Fui ao Tribunal de Penafiel. Fui notificado para estar no tribunal às 2 horas e estive das 2 horas até às 4 horas à espera para ser chamado para audiência. Às 4 horas, o Dr. Juiz, que aliás teve um comportamento exemplar na relação que teve com todos aqueles que, como eu, acabaram por perder a tarde, dizendo-lhes que não poderia realizar a audiência porque no tribunal em Penafiel, neste momento, não tinham salas de audiências disponíveis porque, dada esta concentração promovida pelo novo mapa judiciário, não havia condições para poder realizar a audiência. Portanto, ficou adiado para dia 22 de outubro essa audiência. Veja, isto passou-se comigo, eu vivi isto há dias. E, portanto, o que se passa comigo e que se passou comigo passa-se com milhares e milhares de cidadãos neste país que têm as suas obrigações profissionais,
são tardes que se perdem para eles próprios e que perdem para as próprias empresas ou para as instituições onde trabalham e depois são confrontados. E eu, ao mesmo tempo, o que é que senti? Uma indignação, uma legítima indignação, por sentir que o meu tribunal em Baião tinha a sala vazia, a sala de audiências vazia, que a audiência podia ter sido realizada no meu concelho e que se deslocaram não apenas as testemunhas como as pessoas que estavam a procurar dirimir este conflito e depois tiveram que ir embora porque não havia sala para a realização da audiência. Ora, quando nós sentimos que isso está a passar na nossa sociedade, o nosso dever de cidadãos é de facto de vivermos um sobressalto cívico e com esse sobressalto cívico tentar dar efetivamente um contributo para a mudança de políticas, porque não está em causa os custos, está em causa uma visão do desenvolvimento local e do desenvolvimento regional diverso daquilo que tem vindo a ser prosseguido por parte deste Governo.